Começar a transmissão do atletismo nesta sexta-feira dos Jogos Pan-Americanos em grande estilo. Prova dos 110 metros com barreiras, tem brasileiro na pista, Matheus Inocêncio na raia de número 7. Dá para ver aqui no canto esquerdo do seu vídeo. Todas as atenções para este aí, Deron Robles, o grande favorito da prova, campeão mundial, campeão olímpico, recordista mundial. O cara é fera na prova. Ao meu lado, o Marcelo Romano. Romano, a expectativa é de ouro para o cubano, mas o Brasil ainda briga. News, pois é, Matheus Inocêncio, 30 anos, que inclusive já disputou até os Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City 2002, participando da equipe dos Bananas Congeladas. Expectativa, pelo menos, para que o Matheus, que vem de uma série de contusões, consiga brigar pelo bronze. Legal, são 110 metros com barreiras, uma das provas nobres do atletismo de velocidade. Largaram, começa a prova. Olho na raia de número 4 com Deron Robles. Já vai avançando, dominando desde o início. O brasileiro fica para trás. Deron Robles sente a pressão no finalzinho. Vem para a vitória. Deron Robles cruza em primeiro. Novo recorde pan-americano para Deron Robles de Cuba. O brasileiro Matheus Inocêncio não fez uma prova muito boa. Vamos confirmar a classificação. Me pareceu ali fechar em último, na 8ª colocação. Aí Deron Robles, novo recorde pan-americano, 13.10. Ele agora é dono de tudo. Dono do recorde mundial e também dono do recorde pan-americano. Esse cara é fera. E campeão olímpico também, Rafael. Deron Robles, que só não foi bem na última edição do Mundial de Daegu, mas na edição anterior havia vencido também na Olimpíada. Realmente um nome para a história do atletismo. A segunda colocação da prova ficou com o Paulo Vilar da Colômbia, que foi semifinalista no Mundial de Daegu. É uma prova muito rápida, muito técnica. Repare como o Deron Robles passa fácil pelos obstáculos, com grande impulsão e velocidade, uma explosão muscular incrível. E aqui vejo o Matheus Inocêncio na rádio número 7, realmente cruzando na última colocação. Aí para você mais uma vez o replay, eu senti que o Deron Robles no finalzinho ali foi acossado, né, pelo Paulo César Villar, por muito pouco. Ele não perde a primeira posição, apesar de ter cruzado nos metros finais. Veja só, nos metros finais o colombiano chegou, mas ele depois se distanciou e confirmou. Bom, uma mais. E o atletismo também tem emoção para você, Rafael Ribeiro. É com você, meu querido, muita emoção também na pista. Pois é, Rui Bala, 2 brasileiros na pista, vamos torcer. Cleberson David é a esperança do Brasil, juntamente com o brasileiro Ludmar Paes. O Cleberson David, tá ele aí no detalhe para você, vai liderando a prova. É uma prova difícil, mas que o Brasil tem grande tradição. Já conquistamos medalha de ouro da Olimpíada de 84 com Joaquim Cruz. São 2 voltas completas na pista de atletismo do estádio Telmex. Aí para você no detalhe. Brasileiro Cleberson David, que ficou na 7ª colocação no último Mundial. É a esperança do Brasil, né, Marcelo Romano? Isso, Rafael. 9º colocado no último Mundial, vive um grande ano. Fez um excelente tempo no Troféu Brasil, voltou à boa fase, é o favorito da prova. Os principais adversários dele, Tyler Murder, dos Estados Unidos, 18º do ranking mundial, e o colombiano Rafti Rodrigues. Vale a pena ficar ligado, ele fez o melhor tempo nas preliminares. Ele conseguiu superar todos os adversários e com 1 minuto 44 segundos 21 centésimos cravou o melhor tempo. Vai liderando a prova o brasileiro Cleberson David. Tá ele aí, vai liderando, vem com folga, vem com tranquilidade em cima do cubano. Entra na reta final, vai Brasil, aceleramos, o cubano pressiona no final, pode ultrapassar o Cleberson, vai Cleberson, o cubano vai ultrapassar o Cleberson na reta final. Vence a prova o atleta cubano Cleberson David, fica com a prata. Poucos metros pro final. E o Brasil perdeu a medalha de ouro, Romano. É uma grande decepção. O Cleberson David era o favorito da prova. Teve um excelente 2011, acabou sendo surpreendido. Andy Gonçalves, tá ele aí comemorando.
Cuba abre vantagem sobre o Brasil. 42ª medalha de ouro para Cuba. Tá aí Andy Gonçalves comemorando a vitória. Pior do que a derrota é ainda sofrer uma derrota para um cubano, dando a possibilidade de Cuba se distanciar no quadro de medalhas. Tá aí para você os momentos importantes da prova. O Cleberson David veio controlando, veio desde o início, já na largada. Ele tomou a dianteira, tomou a raia de canto, veio avançando e olha que arrancada do Andy Gonçalves no final, impressionante. Faltou perna ali para o Cleberson David. A prova foi longe do recorde pan-americano e longe também dos tempos de semifinais. O Cleberson fez 1:44.21 e o Andy Gonçalves ganhou com 1:45.5, ou seja, um tempo bem acima. E olha só que sprint espetacular do cubano nas partes finais da prova, metros finais. Infelizmente não deu para o brasileiro, Romano. O Cleberson David fez 1:45.75, um tempo bem superior ao que tinha feito na eliminatória. Uma pena. Vamos continuar ligado aqui no... E o atletismo, hein? Tem salto com vara, tem Brasil. Rafael Ribeiro. Pois é, Rui Bala, é Fábio Silva. Ele vai no salto com vara. Atenção, passa bem. Acabou derrubando o sarrafo. Estava quase completado o salto. Acabou derrubando o sarrafo o atleta brasileiro Fábio Silva. É uma disputa duríssima, né, Marcelo Romano? Porque temos simplesmente um vice-campeão mundial aí atuando na disputa do salto. Olha só, desculpa, né? Eu acabei me equivocando, mas ele passou praticamente inteiro e o braço dele foi quem derrubou o sarrafo. Na tentativa de 5,40 metros, a primeira tentativa, ele irá para 3 tentativas. O grande adversário dele é Lázaro Borges, simplesmente medalhista de prata no último Mundial da Coreia. Legal. Rafael Ribeiro, que prova está acontecendo aí na pista, meu querido? Pois é, Rui Bala, são os 3.000 metros com barreiras, prova feminina. É uma prova muito disputada, muito desgastante, sobretudo, e exige demais das mulheres. Tá aí, nós temos a brasileira Sabina Heitling, com grandes chances de medalha de ouro. Ela fez o melhor tempo nas preliminares, 9 minutos 23 segundos, 5 centésimos. Ela está, veja só, com o número 0,41 ali na terceira colocação e está razoavelmente liderando a prova. Já esteve à frente, já passou para a terceira posição e está ali no grupo da frente. Grandes chances de medalha de ouro para o Brasil e a gente vê a chegada desta prova daqui a pouquinho dentro do Jornal da Record News, Rui. Rafa Ribeiro, obrigado. Então aí, você conferiu o atletismo. Queria agradecer o Betão, amanhã tem mais Brasil disputando. O atletismo brasileiro comemora os bons resultados aqui em Guadalajara. Mas uma comemoração por pouco não custou o fim do sonho de uma medalha. Quem explica melhor essa história, aliás, uma história inusitada, é o repórter Bruno Piscinato. Um beijinho que quase virou adeus para uma medalha. Na prova dos 10.000 metros, o brasileiro Giovanni dos Santos estava bem perto da chegada quando começou a comemorar, acenou para o público. Não percebeu os 2 corredores americanos logo atrás e por muito pouco não perdeu o bronze. É a hora que eu joguei um beijinho o pessoal, ele estava colado na minha cola, então eu levei um susto, mas graças a Deus eu tinha condição de superar. Você tem 2 tipos de medalha, com emoção e sem emoção, ele preferiu com emoção, foi isso. Nessa mesma prova, o grande vencedor foi outro brasileiro. Marilson dos Santos chegou bem na frente dos adversários. Eu consegui abrir vantagem desde cedo e aí fui até o final, decidi manter. Sofri um pouco no final, mas o importante é que já estava garantido. Ouro que ele perseguia fazia tempo. Marilson já tinha 4 medalhas pan-americanas, 2 pratas e 2 bronzes. Só faltava o ouro. Nos 200 metros feminino também deu Brasil. Ana Cláudia Lemos faturou o ouro. É ouro para o Brasil, Ana Cláudia Lemos! E ainda teve fôlego para comemorar no estilo mais brasileiro possível, com muito samba no pé. Pode ter uma sambadinha pra gente? Só um pouquinho pra Record, né? Nos 5.000 metros, Cruz Nonata, que veio para o primeiro PAN, garantiu a 2ª medalha de prata. E ainda teve mais. Jefferson Sabino, que foi 4º no PAN do Rio dessa vez, beliscou o bronze.
E Bruno Lins, depois de 2 anos suspenso por doping, voltou a competir e chegou em 3º lugar na prova dos 200 metros rasos. E vai pintando na tela da Record News mais uma modalidade, é a cobertura da Record News para você, toda especial. Atletismo é com ele, Rafael Ribeiro. Beleza, valeu Marco Túlio. Pois é, prova importante para o Brasil. A disputa está acirradíssima com Cuba pela 2ª colocação. O Brasil vem para a disputa do 4 por 100. México, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Cuba, São Cristóvão e Neves, Brasil e Equador. Começa a disputa. É uma prova muito veloz, onde os atletas vão passando bastão a cada 100 metros para o companheiro a seguir. São 400 metros no total. O Brasil vai bem na raia de número 7. O Brasil vai muito bem, vai liderando a prova na raia de número 7 e pode pintar o ouro. Os Estados Unidos é forte candidato, México também. O Brasil vai entrar agora nos 100 metros finais. Grande possibilidade do Brasil. Vem com tranquilidade o Brasil pela raia 7. Vem para conquistar o ouro. Vem o Brasil para o ouro. Vitória do Brasil. Medalha de ouro para o quarteto brasileiro. Bruno Lins. Ótima prova do Brasil. Fecha o revezamento Bruno Lins, atleta dos 200 metros. E comemora demais o quarteto brasileiro. Aí Sandro Viana, Bruno Lins, todos eles comemorando muito a vitória do Brasil. Uma vitória importante, o Brasil que também conquistou o 4 por 100 feminino com a Rosângela, com a Ana Cláudia Lemos, com a Franciela Krasuki e com a Wanda Gomes. O Brasil dominante nas provas de velocidade dos Jogos Pan-Americanos. Tá aí o Bruno Lins. Essa medalha para ele deve ter um sabor todo especial. Ele que esteve envolvido num caso de doping há 2 anos atrás, ficou afastado, está voltando com grande desempenho neste Pan-Americano. E o Brasil iguala o recorde Pan-Americano. Que resultado fantástico. Magnífico, mais um ouro para o Brasil. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar também a conquista das meninas. Brasil dominando as provas de 100 metros e 200 feminino e agora nos 4 por 100. Vamos com o Rui Bala e o polo aquático. É com você, Rui. Valeu. É isso, Maurício Torres. E a gente mostra para você o revezamento 4 por 100. A equipe brasileira é favorita para a prova. Você acompanha ao vivo as brasileiras que já ganharam medalha. As brasileiras brigando pela medalha de ouro. Ana Cláudia Lemos foi a primeira. Já faturou medalha. A Rosângela para fechar. Vamos lá, Brasil. Olha o sprint final. É ouro! É ouro! É ouro para o Brasil! Quase com a quebra de recorde pan-americano. Daí o Brasil conquistando mais uma medalha de ouro. A Rosângela, que ganhou ouro no 100. A Ana Cláudia foi ouro nos 200. Olha aí, ó. As duas que já tinham ganhado medalha na famosa sambadinha. É ouro para o Brasil no revezamento 4 por 100 feminino. Voltamos com você, Maurício Torres. Muito bem, Maurício, vamos para a final do revezamento 4 por 100 masculino. Vale ouro. Olha o Sandro Viana aí, com o bastão, vai fazer a entrega. O Brasil que acaba de ganhar o ouro no feminino nesta mesma prova. Agora vai para finalizar o revezamento 4 por 100 masculino. Tá aí o Bruno Lins. Vem para finalizar a prova, para ganhar a medalha de ouro. Com larga vantagem, vem Brasil, é ouro, é ouro, é ouro para o Brasil no atletismo. Igualando o recorde pan-americano. Olha a festa do Bruno Lins, aqui chamado de Bruno Barros.
Olha a comemoração da equipe do Ailson Feitosa, do Sandro Viana, do Nilson André, do Bruno. A equipe brasileira conquistando um resultado sensacional. Robson Caetano, o Brasil é ouro no revezamento 4x100 masculino. Os homens também ganharam, Robson. Pois é, e o fator fundamental para que essa medalha viesse foram as passagens. Os atletas, o que poderia ser algo que poderia ser contra o Brasil, que sai na raia 7, acabou sendo muito favorável porque eles estavam na frente e conseguiram manter na frente. Um grande resultado, parabéns a essa equipe brasileira, e eu estou aqui do lado do técnico que treinou, que é o Katsuhiko Nakai, esse time. Parabéns ao Brasil. E o tempo impressionante, o Brasil conseguindo 38,18, igualando o recorde que era do próprio Brasil de 99 em Winnipeg, no Canadá, 38,18. Pode comemorar, a rapaziada do Brasil pode comemorar demais. Tá aí, esses atletas, Brasil ganhando nos 2 revezamentos. Você quer saber como é que faz um revezamento? Pode falar com a equipe brasileira, tanto no masculino como no feminino. Só deu Brasil hoje em Guadalajara, Jogos Pan-Americanos, que a gente mostra pra você ao vivo. A Record na cobertura. Olha só o Bruno, que pique, que sprint, que chegada, que vitória. É ouro para o Brasil, pode comemorar. E olha o quadro de medalhas, está intensa a disputa. Agora está 44-43 para Cuba. Cuba tem 43 medalhas de ouro, superando a casa de 40 medalhas que era a expectativa. Brasil indo muito bem nos Jogos Pan-Americanos. Daqui a pouco vai ter mais medalha de ouro para o Brasil no judô. Olha a chegada do Bruno. Uma corrente no pescoço ali, com seu estilo próprio. Ele chega num sprint final maravilhoso. Olha aí a musculatura do atleta. Muita força, uma explosão muscular. E ele, olha, já puxa a camiseta vibrando demais. O atleta brasileiro. Legal, Bruno. É a sua volta por cima no esporte. O Bruno conquistando esse resultado maravilhoso. Voltamos com o vôlei, voltamos com você, Maurício Torres. Por 100 o revezamento, as brasileiras ganharam o ouro e estão agora no lugar mais alto do pódio. A cerimônia de entrega de medalhas no Estádio Olímpico. Aí você vê um momento, aquele sorriso, aquela alegria. E na sequência nós vamos ter o hino nacional brasileiro mais uma vez, pela 45ª vez. Brasil 45 medalhas de ouro, Cuba também tem 45, Brasil tem uma medalha de prata a mais, 30-29. Olha aí as brasileiras fazendo festa, a equipe do Brasil ganhando a medalha de ouro. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Please rise for the national anthem of Brazil. Aí pode comemorar as meninas de ouro do Brasil no atletismo. E olha, essa disputa Cuba-Brasil
Essa disputa promete demais nesses momentos finais dos Jogos Pan-Americanos nos últimos dias, porque a disputa é intensa. O Brasil ganha ouro, Cuba ganha ouro e essa disputa promete. Quem vai ficar com o título de segunda maior potência das Américas no esporte? Maurício Torres e o vôlei. E a tricampeã pan-americana Malrem Maggi já está no Brasil. E na volta para casa, a fã número 1 da campeã marcou presença no aeroporto. Sofia estava toda lindona, esperando a mamãe com balão, bandeira e uma saudade do tamanho do mundo. Ela estava doida para abraçar a mamãe campeã, mas como é toda espertinha, estava louca também para ver os presentes. Ela disse que ia trazer mais do que 30. Os pulos enlouquecidos da Sofia anunciaram. A medalha encantou a filhona. Toda de ouro. Mas peraí, e os 30 presentes, Malrem? Comprei um saco de bala com 30 balas dentro, ela vai abrir as 30 balas. Olha que legal! Agora é curtir o tricampeonato pan-americano, descansar e aproveitar as férias. Curtir a Sofia, a família, os amigos, que foram as pessoas que estiveram do meu lado, que ainda estão do meu lado, na minha batalha dura, que eu não sei até quando vai. O Brasil termina aqui. O Brasil que ganhou no revezamento 4x100 masculino. Ailson Feitosa, Nilson André, Sandro Viana e o Bruno Barros. Tem mais hino, é o Brasil no lugar mais alto do pódio agora no atletismo. Nacional brasileiro, Brasil conquistando muitas medalhas. Você viu ali o choro do Ailson Feitosa, o Nilson André também muito emocionado. Olha o Bruno Lins fazendo festa, o Sandro Viana comemorando, é o mais experiente dessa prova do revezamento 4x100, com 24 anos, largou a profissão para ser atleta, era corretor de imóveis, o Sandro Viana. Que disputa que está entre Brasil e Cuba. Vale a sua torcida, vale você acompanhar com a gente as últimas modalidades. O Brasil hoje ganhou medalha também na ginástica e tem mais emoções da ginástica com Álvaro José e Luísa Parente. Álvaro, você... É isso, Maurício Torres. O Brasil vem por fora, atletismo, final do revezamento 4x400. Aí você vê o Brasil em segundo, é a Bárbara Oliveira. Ela entrega o bastão agora para Jailma Lima. 400 metros finais, é Brasil e Cuba. Brasil em segundo lugar, Cuba em primeiro. E agora vai começar a perseguição da Jailma Lima. Se quer o ouro, tem que passar a cubana. 400 metros finais, é a final do revezamento 4x400. Vale a sua torcida, Jailma Lima é a última brasileira. Será que consegue pegar naquele sprint final? Você assistindo com a gente, a final do revezamento 4x400 Brasil e Cuba, que estão numa disputa acirrada pelo segundo lugar. É agora. Olha a chegada, a brasileira na segunda colocação, a cubana em primeiro. E vem a cubana para a vitória. Brasil vai ser prata, Brasil vai ser prata. Tem que chegar, Brasil vai ser prata, é prata para o Brasil, ouro para a equipe cubana. Robson Caetano, que prova.
uma prova sensacional, uma prova em que a Joelma abriu com muita decisão. Correu. Tá aí, as brasileiras comemoram, prata, chegam na segunda colocação, tem que comemorar mesmo, tem que valorizar essa medalha de prata. As brasileiras, a Joelma Souza, a Bárbara Oliveira, a Geisa Coutinho, a Jailma Lima. E olha, empata novamente o quadro de medalhas, hein? 45-45 agora, que disputa Brasil e Cuba. Tem que comemorar a Bárbara ali, entrou no atletismo por causa da madrasta, né? Ela agradece até hoje. A Geisa começou cedo com 14 anos. A Jailma, essa paraibana, tá fazendo muita festa com a medalha de prata. Olha aí a chegada. O Brasil começou muito bem na prova, mas acabou ficando com a segunda colocação. A Joelma tem o coração dividido entre Maranhão e Piauí. Nasceu no Maranhão, depois mudou-se para Piauí, onde treinou. Agora mora em São Paulo. Aí as brasileiras, medalha de prata, parabéns meninas. Brasil ganhando mais uma medalha e segue essa disputa intensa. Daqui a pouco tem o revezamento 4x400 masculino. Olha aí, as brasileiras comemorando bastante. Voltamos com o vôlei, aí é Brasil e Argentina. Maurício Torres. Aqui vamos. Mundial, ele foi desclassificado por obstruir um adversário. Mas a marra é a de sempre. Dairon Robles é campeão mundial, campeão olímpico, recordista mundial e agora ouro e recordista pan-americano dos 110 metros com barreiras. Não perdi uma este ano, disse ele ao repórter Bruno Piscinato, que quis saber se o Brasil tem chance contra o atletismo de Cuba. Só quando secar o malecón, respondeu. O malecón é um trecho de 8 quilômetros da costa em Havana, a capital de Cuba. Cuba mostrou a força de seu atletismo no dia final das competições. Eram 12 medalhas de ouro em jogo aqui. A Ilha Caribenha ficou com 7 delas. Acostumados a competir em alto nível, os cubanos esbanjam confiança e são implacáveis diante dos erros dos adversários. Nos 800 metros, o brasileiro David Kleberson liderava até a reta de chegada. Abriu a guarda e foi ultrapassado por dentro pelo cubano Andy Gonzalez. Kleberson levou a prata e admitiu o erro. A hora que eu vi, se eu fechasse ele, poderia cair nós dois e acho que aí seria pior ainda. Aqui pode começar a reação brasileira, com 2 medalhistas de ouro no revezamento 4x100. A torcida brasileira está aqui. As brasileiras venceram e confirmaram que são mesmo as mais velozes das Américas. É difícil. Você tem que manter a calma, você vê as outras equipes chegando, mas você tem que manter a calma e correr do jeito que a gente vinha treinando. Graças a Deus deu certo. Agora é descansar 3 semanas, pensar em Londres 2012 para que a gente possa ter um desempenho ainda melhor. Na camiseta de Wanda Gomes, uma homenagem às atletas do revezamento que ficaram na reserva. Esses nomes aqui foi o que deu ao revezamento brasileiro feminino a credibilidade, a confiança, o respeito das outras equipes. O Brasil também derrotou Cuba no revezamento 4x100 masculino. Os brasileiros celebraram com os reservas que estavam na arquibancada. O atletismo do Brasil vem passando por uma mudança e o bom é que essa mudança está vindo de dentro de cada um dos atletas. E a gente espera que esse esforço seja reconhecido. Em Guadalajara, faltando 2 provas, o atletismo brasileiro já igualou seu melhor desempenho no PAN.